Boa noite, irmãos. Aqui estamos mais uma vez, pela graça do Senhor. Gostaria de pedir você que já pegasse aí a sua Bíblia, se colocasse em pé. Nós estamos numa série de exposições na carta de 1 aos Coríntios. Semana passada o pastor deu uma breve introdução sobre a carta. Ele leu a saudação. A ideia da introdução à carta é interessante porque nós precisamos entender o texto em seu contexto primeiro. Qual que é o caminho que o pregador faz? Ele vai lá no momento onde foi escrito o texto, ele faz o caminho de volta do hoje até lá, indo até lá, reconstruindo aquele momento. Nós entendemos o que Paulo quis dizer naquela época para os irmãos de Corinto. E depois nós então caminhamos até os nossos dias, tentando o quê? Dizer para os irmãos o que Paulo disse há tantos anos atrás significa para nós hoje, da Igreja Batista Boas Novas. Esse é o caminho que nós fizemos. Ele disse muitas coisas interessantes na introdução e na saudação da carta. Hoje nós vamos ler do verso 4 até o verso 9. Então nós vamos ler o verso 4 e o verso 9. Eu já vou pedir para você que depois que nós lermos e orarmos, que você continue com o texto aberto. É importantíssimo para os irmãos irem acompanhando, Isso facilita o seu entendimento, ajuda você a fixar na sua memória o texto, e ajuda você a compreender aquilo que nós estamos trabalhando aqui. Então Paulo já deu a sua introdução, o pastor disse isso semana passada, sua saudação, ele saudou os irmãos de Corinto. E agora nós vamos do verso 4 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar? Pai amado, eu clamo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a minha vida. É por ela que vivo, Senhor. Se estou aqui de pé hoje, Senhor, é porque a Tua graça tem me mantido. Senhor, eu suplico a Deus a direção do Teu Espírito para que a Tua palavra seja entendida, interpretada, pregada e aplicada à vida dos irmãos. Não para a minha glória, Senhor, mas para que cada um de nós sejamos, dia após dia, transformados à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Porque este é o Teu plano desde a eternidade, ó Deus. Que o Teu Filho tivesse uma noiva pura, limpa e santa. E o Teu Filho limpa esta noiva, purifica a Tua noiva, através da palavra. Que o Senhor me ajude, Deus. Me ajude não somente, Deus, a pregar com conhecimento teológico, mas que o Senhor me ajude e me conceda poder do Teu Espírito, para que a Tua palavra seja viva e como espada penetrante, que corta, ó Deus, onde precisa ser cortado, ensina o que precisa ser ensinado, exorta o que precisa ser exortado, disciplina o que precisa ser disciplinado. Suplico a Deus porque essa tarefa é árdua e só pode ocorrer mediante o Teu Espírito. Eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem de hoje é Dando Graças por causa da Graça. Vou repetir para você. O título da mensagem de hoje é Dando Graças por causa da Graça. Depois que Paulo deu uma saudação à igreja de Corinto, nós vimos semana passada, e ele, recapitulando, se você ler comigo o verso 2, ele diz que ele está escrevendo à igreja que está em Corinto. E ele chama essa igreja, acompanha comigo aí no verso 2, só fazendo uma recapitulação, ele chama eles de santificados em Cristo Jesus. Ele diz: eu estou escrevendo aos irmãos que estão em Corinto, aos santificados
em Cristo Jesus. Ele diz que ele está escrevendo aos santos. Então nós temos uma ideia interessante aqui, porque santo não é aquele que é perfeito. Santo não é aquele que foi canonizado por um líder religioso. Santo é todo aquele que está em Cristo Jesus. Paulo é muito claro quando ele diz na sua saudação, aqueles santificados em Cristo. É mediante Cristo que nós encontramos santidade. É impossível nós sermos santos à parte de Cristo. Ele diz também que aos chamados para serem santos. Ele não somente diz que nós fomos santificados, mas que Deus nos chamou com um propósito. E esse propósito era que nós sejamos santos. Não ricos, não prósperos financeiramente, não livres de enfermidade, como muitos têm pregado por aí, mas Deus nos chamou para um propósito: sermos santos. E aí ele diz que não escreve somente para a igreja de Corinto, que eram os santificados e santos em Cristo Jesus, mas ele também está escrevendo o quê? Ele está dizendo que todos são santos e chamados para ser santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e deles. Paulo disse na saudação: vocês são santos, eu estou escrevendo para vocês, mas vocês não são os únicos santos. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor em qualquer parte do mundo também têm a possibilidade de se tornarem santos. Um adendo: que invocar o nome do Senhor não é dizer Jesus, 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 Senhor, Senhor, Senhor. Esse termo invocar o nome do Senhor no Antigo e no Novo Testamento é clamar por misericórdia e arrependimento. Quando uma pessoa invoca o nome do Senhor, ela tem a ideia de que essa pessoa está arrependendo-se. E agora, basicamente, o que Paulo vai fazer? Ele vai levantar uma ação de graças pela igreja de Corinto. Ação de graça é basicamente uma atitude de agradecimento. O próprio nome diz, ação de graça. Esse tipo de atitude que Paulo está tendo, de ação de graças, era algo muito comum nas cartas do apóstolo Paulo. E não somente nas cartas do apóstolo Paulo, mas em vários textos do Novo Testamento, nós vemos várias pessoas rendendo ações de graças a Deus. Por exemplo, Jesus, quando ele pegou o pão, o texto diz o seguinte: Jesus partiu o pão, tendo dado graças, repartiu, disse. Então Jesus era um homem que ele vivia oferecendo ações de graças, palavras de agradecimento a Deus. Esse tipo de atitude é muito comum nos escritos de Paulo e do Novo Testamento. Por exemplo, vai comigo lá em Romanos capítulo 1, eu quero mostrar para vocês, na própria Bíblia, como que essa ação de graças que Paulo vai fazer aqui em Corinto, na carta aos Coríntios, ela é muito comum. E Paulo usa isso com muita frequência. Por exemplo, Romanos capítulo 1, se você voltar aí uma carta, volta aí lá no capítulo 1, no verso 8. No verso 8, Paulo diz assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então Paulo está levantando aqui uma ação de graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu estou oferecendo uma ação de palavras de agradecimento por meio de Jesus Cristo. Por quê? Para quem? Ele diz acerca de vós todos, ou seja, da igreja em Roma. E ele diz por quê? Porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Paulo está dizendo assim: Deus, obrigado. Quero te agradecer, Deus, porque em todo o mundo a fé dos irmãos da igreja de Roma é conhecida. Por onde quer que eu tenha passado, eu tenho ouvido falar que a igreja em Roma é uma igreja de fé. Deus, eu quero te agradecer por isso. Vai comigo em Filipenses, no capítulo 1 também, no verso 3. Um pouquinho mais adiante, Filipenses, capítulo 1, no verso 3, nós temos também uma outra atitude de Paulo, dando graças ao Senhor. Filipenses, capítulo 1, verso 3. Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Olha que coração amoroso de Paulo. Olha que coração pastoral. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. E ele abre a carta dizendo: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Estava dizendo: irmãos de Filipos, todas as vezes que eu me lembro de vocês, sabe o que eu faço?
eu levo as mãos para os céus e digo a Deus, obrigado pela igreja, pelos irmãos de Filipe. Um pouquinho mais adiante, Colossenses, capítulo 1, verso 3. Colossenses, também no capítulo 1, verso 3. Colossenses 1, verso 3, Paulo diz assim, mais uma vez, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Mais uma vez, Paulo está escrevendo à igreja de Colossos e está dizendo assim, olha, eu dou graças a Deus. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu faço essa ação de graças? Orando sempre por vós. Paulo estava constantemente orando pela igreja de Colosso, agradecendo a Deus por aquela igreja. Em Efésios, capítulo 1, verso 16. Efésios, capítulo 1, verso 16. Você volta um pouco aí, Efésios, capítulo 1, verso 16. Nós temos também um outro momento em que Paulo usa expressa essa gratidão a Deus. Efésios 1,16, Paulo diz assim, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo, quando está escrevendo à igreja aos Efésios, a carta aos Efésios, ele está dizendo assim, olha, eu não cesso de dar graças por vós. Paulo está dizendo, eu constantemente estou envolvido nas minhas orações, agradecendo a Deus, em agradecimento a Deus por causa de vocês. E um último exemplo dessa questão de ações de graças, 1 Tessalonicenses, vai um pouquinho mais para frente, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Ele diz assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Paulo diz, olha, escreve para a igreja de Tessalônica, ele está dizendo assim, irmãos, eu sempre estou em atitude de ação de graças. Eu sempre estou em agradecimento a Deus. E em minhas orações eu estou sempre lembrando de vocês, estou agradecendo a Deus por causa daquela igreja. Então Paulo tinha esse coração grato. Isso nos mostra uma coisa que gratidão a Deus é frequentemente citado nas Escrituras como qualidade de um verdadeiro cristão. Nós podemos aprender assim muitos princípios importantes com essa ação de graça que Paulo faz aqui na carta aos Coríntios. Nós podemos aprender muitas coisas aqui. E é basicamente isso que nós vamos caminhar nesse texto e ver o que Paulo diz aqui nessa ação de graças e o que isso importa para nós hoje. Vamos voltar lá na 1 Coríntios, então, no nosso texto. Olha comigo, por exemplo, o verso 4, comecinho do verso 4, ele diz assim, sempre dou graças a meu Deus por vós. A igreja de Corinto foi uma das igrejas que mais deram problemas para Paulo. Paulo fundou essa igreja, mas essa igreja deu muita dor de cabeça para Paulo. Muita. A ponto da igreja, inclusive, ter pessoas lá que se rebelavam contra a autoridade do apóstolo Paulo. É por isso que ele escreveu no versículo 1 do capítulo 1, ele já apresenta suas credenciais. Ele já diz, Paulo, chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Ele já abre a carta dizendo o seguinte, olha, quem está escrevendo é Paulo, eu sou apóstolo não por minha vontade própria. Foi Deus que me chamou para ser apóstolo. Então ele já abre fazendo uma defesa do seu apostolado. Alguns estudiosos chamam essa carta de a carta problemática. Tem vários problemas com essa igreja. A igreja tem incesto. Tem membros dentro da igreja que estão tendo relações sexuais com a madrasta, por exemplo. A igreja tem um grupo que senta da esquerda, outro da direita, e eles não se misturam. A igreja tem uns que são mais ricos e outros são mais pobres. A igreja tem um que chega na ceia e come tudo primeiro e não espera por ninguém, enquanto os que chegam depois não comem nada. A igreja está se gabando de que, olha, nós temos dons espirituais, olha, veja como eu sou espiritual. Não, eu oro em línguas, você nem dom de língua tem, então esquece que aqui quem é espiritual sou eu. É esse tipo de igreja que Paulo está escrevendo. Só que ele é esperto. Ele começa primeiro elogiando a igreja. Nós lemos no verso 4, olha aí. Eu sempre dou graças
a meu Deus por vocês. Ele faz um elogio antes da exortação. Primeiro ele elogia, ele diz, essa igreja tem algumas coisas boas também. E eu vou começar por elas. Ele faz um elogio antes da exortação. Paulo, então, ele busca o quê? Quando ele faz isso, ele busca ganhar a atenção dos seus leitores, mostrando o quê? Um coração favorável à igreja. Paulo, mesmo distante, mesmo não estando presente naquela igreja, ele lembrava constantemente dos irmãos de Corinto. Como eu disse aqui, isso demonstra um coração pastoral muito grande do apóstolo Paulo, que mesmo não estando presente, demonstra que ele sempre estava na presença de Deus, agradecendo a Deus por aquela igreja. É o que ele disse aí no comecinho do verso 4. Mas qual era o motivo, qual era a razão que levou Paulo a lembrar daquela igreja constantemente? O que fazia o apóstolo Paulo? Qual era o motivo, a motivação dele? Qual era a motivação dele? Para estar sempre diante de Deus, dando graças por aquela igreja. Eu quero dizer primeiro qual que não era o motivo. O motivo não era porque a igreja em si era especial, ou aquela igreja tivesse algo que os faziam merecedores da atenção de Paulo. Esse não é a motivação que levava Paulo a estar diariamente na presença de Deus, dando graças por causa da igreja. Essa não era. Não é porque a igreja era especial. Mas por quê? Se você acompanhar comigo ainda o verso 4, continua o texto, ele diz, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Sabe, igreja de Corinto, sabe qual que é a razão, qual que é a minha motivação de estar sempre diante de Deus, dando graças por vós? A razão é única. Eu agradeço a Deus porque Deus derramou graça abundante sobre vocês. A razão que me leva a agradecer a Deus sempre por vocês é a graça. É a graça de Deus. Paulo estava sempre diante de Deus em agradecimento por causa da graça que ele havia derramado sobre aquela igreja. Por que isso é importante? Porque eu penso que hoje, irmãos, nós não sabemos o que é graça. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é graça. Infelizmente. Por que nós não sabemos? Eu penso que nós não sabemos o que é graça. Porque o que nós mais vemos dentro da igreja, tá? Vamos falar de quem está lá fora, não. Vamos falar mal de nós mesmos. São pessoas ingratas. Pessoas ingratas não entenderam o que é graça. Não entenderam o que é graça. Se você é um tipo de pessoa que vive reclamando de Deus, Deus nunca está bom. Deus, o Senhor está difícil. Deus dá isso, aquilo. Você ainda não entendeu o que é graça. E nós precisamos entender o que é graça. Por que nós precisamos? Porque quando entendemos o verdadeiro significado de graça, e o quanto a graça é maravilhosa, nossa atitude será a mesma de Paulo. Que ao invés de ficar reclamando, nós vamos ter uma vida de ação de graças. Nós precisamos entender o que é graça. Deixa eu te explicar o que é graça. Deixa eu te explicar o que é graça. A palavra graça aparece 155 vezes no Novo Testamento. Muitas vezes, não é? Se aparece 155 vezes é porque ela é muito importante. Os escritores bíblicos tinham interesse em falar de graça, tanto que usaram a palavra 155 vezes. Só o apóstolo Paulo, nas suas cartas, usa a palavra graça 100 vezes. Por isso que ele é conhecido em meio aos estudiosos como o apóstolo da graça. Só ele usa 100 vezes essa palavra. Só na carta de 1 aos Coríntios ele usa essa palavra 10 vezes. 10 vezes ele usa a palavra graça em 1 Coríntios. Essa palavra graça, ela é um termo grego, a palavra grega é charis. Da onde vem a palavra carismático? O que é um carismático? Um carismático é aquele que tem charisma ou carisma. E o que é um carisma? É um dom. A palavra dom na escritura é carisma, da onde vem a palavra charis, que é
pode ser traduzido como graça. Ela basicamente, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes da palavra, mas graça significa assim, olha, se você entender isso, eu acho que já consegue entender o que é graça. Graça significa basicamente uma dádiva. Graça significa basicamente um presente, um favor não merecido. Guarda isso. Graça é um favor não merecido. Deixa eu te dar mais uma ilustração aqui, mais uma ideia para você tentar entender o que é graça. Imagine o seguinte cenário. Quando você trabalha e ao fim do mês, o seu patrão chega e lhe diz, olha, eu te amo tanto, mas tanto, que está aqui o seu salário. Isso não é graça. Por que não é graça? Porque o salário é direito seu. Você fez por merecer. Ele é obrigado a te pagar o salário. É direito seu. Isso não é graça. O seu patrão chega para você e fala assim, eu te amo tanto que você trabalhou para mim, gostei tanto do seu trabalho, que eu inclusive vou te pagar por isso. Não, isso não é graça. Isso é obras. O que é obras? Eu recebo porque eu mereço. Eu recebo porque eu fiz alguma coisa. Não é assim que as pessoas têm visto o evangelho hoje em dia? Veste um pano de saco, aí Deus vai te fazer, vai responder a oração. Faz a campanha, 6 sextas-feiras, Deus responde a oração. Dá o seu primeiro passo, vem até o meio, Deus dá o outro passo. Anda a primeira metade, Deus anda a outra metade. Me diz uma coisa, quando Lázaro estava morto, já enterrado, Jesus chegou lá e disse, Lázaro, dê o primeiro passo. Ele não fez isso. Lázaro, vem para fora. Agora imagine o segundo cenário. Imagine, porém, que você é uma pessoa que durante toda a sua vida ofendeu todos em sua volta. Desrespeitou todas as leis e regras. Violou todos os princípios e por isso agora você é um mendigo, morto de fome, sem casa, sem rumo, sem família, sem pai, sem mãe, está prestes a morrer abandonado. Então, as pessoas que você mais ofendeu durante toda a sua vida se reúnem e decidem ajudá-lo, dando-lhe carinho, cuidado, comida, roupa, família e tudo mais que você nunca teria direito de ter. Isso é graça. Nós andamos a nossa vida inteira quebrando leis de Deus, ofendendo Deus. E por causa disso éramos mortos espirituais, mendigos que mendigavam o pão do Senhor todos os dias, sujos, imundos, derrotados, miseráveis. A Bíblia diz que tudo que nós merecíamos era a ira de Deus. O que Deus nos deu? Graça. Graça é um favor imerecido. Eu não mereço. Tem nada que eu possa fazer. Tem nada. Eu quero falar para você algumas coisas sobre graça. A primeira delas, graça não é algo que eu mereço. É de graça. Se você merecesse, não era graça. Segundo, graça não pode ser comprada. Graça não se compra, graça se recebe. Um terceiro aspecto sobre graça, a graça é o golpe divino sobre o orgulho humano. Sabe por que tem que ser por graça? Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe por que é por graça? Para que ninguém tenha direito de bater no peito diante de Deus e falar assim, eu mereci. Eu fiz por merecer. A graça é um golpe divino no orgulho humano. Um quarto aspecto sobre graça. Graça só pode ser encontrada em Cristo. Olha comigo aí o finalzinho do verso 4. Por causa da graça que lhes foi dada por Ele, aonde? Em Cristo. O
Cristo é a fonte a jorrar de graça. Cristo é a fonte a jorrar águas vivas 24 horas. De graça. Calvino, um pregador do passado, ele diz: só Cristo pode ser doador da graça. Visto que é o herdeiro de tudo e visto que fomos feitos um com Ele, Ele compartilha conosco tudo que Ele recebeu do Pai. Calvino diz assim, olha, só Cristo pode ser a fonte de graça. Por quê? Porque Ele recebeu tudo do Pai. E porque nós estamos unidos com Ele mediante a sua morte na cruz do Calvário e a fé que temos nele, nós nos unimos a Ele mediante a fé. Cristo agora compartilha conosco tudo aquilo que Ele recebeu do Pai. Só Ele pode nos dar graça. Como que a graça de Deus estava evidente na igreja de Corinto? Qual que era a evidência que Paulo tinha para olhar para aquela igreja e falar assim: ô Deus, te agradeço por causa dessa igreja? O que para Paulo dava evidência que aquela igreja havia recebido a graça de Deus e que o testemunho de Cristo era confirmado dentro daquela igreja? Ele vê basicamente o efeito, a evidência da graça de 3 formas naquela igreja. Vamos ver a primeira? A primeira é que a graça operou no passado, enriquecendo a igreja de Corinto. Fala comigo o verso 5, ele diz isso no verso 5. Ele diz assim: nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Paulo diz assim: a graça é evidente entre vocês, por quê? Porque vocês foram enriquecidos em tudo. Em tudo. Deixa eu esclarecer algumas coisas. De onde vem a riqueza que eles haviam recebido? De onde vem essa riqueza? Olha aí, repara que ele diz a expressão assim, olha: pois nele. Nele quem? Cristo. Em Cristo vocês foram enriquecidos. E não foi qualquer tipo de riqueza, não. Não foi coisa pouca que vocês receberam, não. Ele usa a expressão: vocês foram enriquecidos em tudo. Gente, isso aqui encerra aquele argumento que crente tem, sabe? Eu ainda não tenho o suficiente. A graça que Deus nos deu em Cristo nos tornou ricos em tudo. Tudo que um cristão precisa já tem em Cristo. A igreja de Corinto havia sido enriquecida em tudo. Deus nos deu tudo o que precisamos em Cristo. Vai comigo em Efésios capítulo 1. Vou te mostrar isso em outro texto. Não é que Deus vai nos abençoar, irmãos. É que Deus já nos abençoou. É isso que nós precisamos entender. O que nós precisamos aprender é viver em conformidade com as riquezas que Deus já nos deu. Nós muitas vezes estamos mendigando o pão, enquanto os nossos celeiros estão cheios de riquezas. Olha comigo Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 3. Olha o que Paulo diz. Ele está agradecendo a Deus nesse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Olha, está no passado, não é que irá nos abençoar. Que nos abençoou, já nos abençoou. Com o quê? Com todas as bênçãos espirituais. Se você está querendo Mercedes-Benz, carro do ano, prosperidade financeira para você gastar com os deleites da sua própria carne, isso aqui Cristo não te deu, não. Isso aqui não tem, não. Não é esse o evangelho que você vai ouvir desse púlpito, não. Deus nos abençoou com que? Com todas as sortes de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais, e ele usa a expressão em Cristo. Aonde estão as bênçãos, essa bênção espiritual que Deus nos concedeu? Em Cristo. É em Cristo. É por isso que aqui em Corinto ele diz: vocês foram enriquecidos em tudo. Por meio de quem? Dele. Dele quem? Cristo. Cristo é a fonte de toda a riqueza que Deus nos oferece. Tudo que o Pai nos concede encontra-se no Filho e somente no Filho. Paulo diz assim, foram enriquecidos. Quando ele diz foram enriquecidos, ele demonstra 2 coisas. Uma delas aqui: os coríntios receberam tais riquezas no passado. Vocês foram enriquecidos. No momento que vocês colocaram fé em Cristo e ouviram a mensagem do Evangelho, vocês foram enriquecidos. Está no passado. Aconteceu lá atrás. E ele diz assim também uma segunda coisa: que não tiveram nenhuma participação ou mérito ao serem enriquecidos.
Porque ele diz assim: vocês foram enriquecidos em Cristo. Vocês não participaram desse processo de enriquecimento. Se você ler esse texto aqui no texto original, eu não quero ser muito técnico, mas basicamente ele diz assim para a gente: vocês foram enriquecidos sem ter feito nada. Não houve nada que vocês fizeram para que Deus enriquecesse vocês. É uma demonstração da graça. Foi graça sobre graça. Assim como tudo que recebemos da parte de Deus é graça sobre graça sobre graça. Por que é sobre graça? Lembra que eu falei antes que graça, se você merece alguma coisa de Deus, então não está sendo graça. Se você está cobrando de Deus, ó Deus, eu estou fazendo isso e eu mereço isso. Isso não é graça. Graça é quando você não merece nada. Infelizmente tem crente que está com espada no pescoço de Deus, falando: Deus, olha, eu exijo, eu ordeno que o Senhor me dê. Isso é uma afronta a Deus. Deus não é obrigado a dar nada para ninguém. Deixa eu te mostrar isso. Vai comigo em Romanos capítulo 11. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Às vezes pode ficar assim que não, é o Rony que está falando, né? Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Vai comigo em Romanos 11, verso 34. Romanos 11, 34. O apóstolo Paulo está levantando uma adoração, um louvor a Deus com as seguintes palavras. Ele faz duas perguntas. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Em outras palavras, ele está dizendo assim aqui: existe alguém nesse mundo que poderia chegar para Deus e falar assim: Deus, eu acho que você não deveria fazer dessa maneira. Deixa eu te dar um conselho, Deus. Eu, se eu estivesse no seu lugar, eu não faria assim. Paulo está respondendo aqui: quem tem autoridade para falar isso com Deus? Será que tem um mortal que pode chegar diante de Deus para dar conselho para Deus? Essa é a primeira pergunta que ele faz. Ou então ele diz assim no 35, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Diz assim, tem alguém que pode chegar diante de Deus e exigir? Deus, eu fiz isso e eu exijo que o Senhor me faça isso. Porque Paulo está dizendo aqui, alguém um dia já deu alguma coisa para Deus, para que Deus tenha que recompensá-lo? Estou fazendo essa pergunta e é lógico que a resposta é não. Ninguém nunca deu nada para Deus para exigir recompensa. Por que Paulo diz isso? Por que nunca existiu alguém que deu alguma coisa para Deus e merece recompensa? Por que não existe ninguém que tem que dar conselho para Deus? Ele termina no 36, dizendo um texto que nós conhecemos: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse texto Paulo está dizendo, olha, sabe por quê que não pode existir isso? Pois dele, porque dele, dependendo da tradução, porque dele, ele é a origem de tudo. Por ele, ele sustenta tudo. Para ele, todas as coisas são para ele. Porque dele, tudo começa nele, tudo é mantido por ele e tudo é para ele. Sabe por que o coração está batendo agora? Meu e seu? Porque Deus quer que bata. Sabe por que cada um de nós estamos respirando? Porque Deus está nos mantendo respirando. Simples assim. Simples assim. Com qual tipo de riqueza que Paulo disse que a igreja havia sido enriquecida? Volta lá comigo em 1 Coríntios. Porque talvez você pode estar pensando aí que nós estamos falando de riquezas financeiras. De qual riqueza que Paulo está dizendo? Quando ele usa a expressão vocês foram enriquecidos em tudo, é lógico que ele não está dizendo em todas as coisas no sentido literal. Porque senão todos nós teríamos muito dinheiro, muita saúde. É uma forma de dizer o quê? Que a riqueza é muita. E ele nos diz em que aquela igreja havia sido enriquecida. Ele diz, continua ainda no verso 5, ele diz, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. A igreja de Corinto havia sido enriquecida em tudo. Como? Em toda palavra e em todo conhecimento. Aquela igreja havia recebido pela graça conhecimento da palavra de Deus e conhecimento da pessoa de Deus. A igreja de Corinto, então Paulo está elogiando eles, dizendo, vocês têm palavra, vocês têm conhecimento da palavra de Deus, vocês têm conhecimento de quem Deus é. É esse tipo de riqueza que a igreja tinha. A graça havia os enriquecido da palavra de Deus e do conhecimento da pessoa de Deus. A palavra de Deus não estava oculta a eles. Paulo elogia eles porque eles conheciam a palavra e conheciam Deus, mas ele também depois vai usar isso
Eu sei que vocês conhecem a palavra, eu sei que vocês conhecem quem Deus é. Então, vocês não deveriam se comportar da maneira como vocês estão se comportando. Porque vocês foram enriquecidos em toda a palavra, em todo conhecimento. O que isso pode significar para nós? Basicamente o seguinte: quando Deus decide nos ofertar sua graça, Ele faz de tal forma que cada um passa a ter a capacidade e conhecimento de Deus e de sua palavra. Aquilo que antes nos estava oculto agora se torna claro e cada um agora é capaz de partilhar desse conhecimento e dessa palavra. Paulo está dizendo que a igreja havia sido enriquecida em toda a palavra. No momento que Deus manifesta a sua graça, no momento em que a igreja está debaixo da graça do Senhor, todos os membros têm a capacidade de partilhar da palavra e da pessoa de Deus com outras pessoas. Significa, irmãos, que nós não precisamos ficar esperando. Não consigo, não tenho formação teológica, não posso, como que eu vou fazer? Não tenho conhecimento bíblico, eu preciso passar pelo seminário. A graça de Deus já havia os enriquecido em toda palavra, em todo conhecimento. Recapitulando, a graça então era evidente no meio daquela igreja, por 3 motivos. Nós vimos o primeiro aqui. A graça operou no passado, ou seja, no momento em que vocês receberam a graça, vocês foram enriquecidos. Paulo usou a expressão no passado. Essa foi a primeira evidência. A primeira evidência da graça naquela igreja. A segunda é que a graça estava operando no presente, capacitando aquela igreja através dos dons espirituais. A graça operou no passado e estava operando no presente. Como que ela operava no presente? Capacitando a igreja com os dons espirituais. É o verso 7, olha aí. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. É uma coisa muito maravilhosa, mas é uma coisa muito triste ao mesmo tempo. Por quê? É maravilhoso porque Paulo está dizendo que na igreja de Corinto não faltava nenhum dom espiritual. Esse é um ponto que leva Paulo a agradecer a Deus porque tinha todos os dons. Mas também é uma coisa chata, sabe por quê? Porque aquela igreja tendo todos os dons, foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. O que significa que ter dom, sem saber usar, não significa nada. Você pode orar, sabe? 1 milhão de línguas, se você quiser. Mas se você não usar ele em conformidade com a palavra, não serve para nada. Então, a graça estava operando no presente, capacitando aquela igreja. Deus, por meio de sua graça, havia concedido uma grande porção de dons à igreja de Corinto, de tal forma que em nenhuma outra carta aparece a expressão não lhes falta nenhum dom. Em nenhuma outra igreja, Paulo usa a expressão, olha, tem todos os dons aqui dentro. Somente na igreja de Corinto. A igreja tinha todos os dons. E deixa eu esclarecer algumas coisas sobre dons aqui. Primeiro, os dons que Paulo diz aqui eram dons espirituais. Olha lá comigo no verso 7 de novo. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, são dons espirituais. A origem dos dons naquela igreja e em qualquer outra é o Espírito Santo. Primeira coisa sobre dons, para você ficar claro. A origem dos dons vem do Espírito Santo. Segunda coisa, os dons são para a edificação da igreja. Os dons pertencem ao Espírito, o Espírito dá a cada um como ele bem entende, como ele bem quer, com um único propósito, edificação da igreja. Se Deus me deu o dom de ensinar a palavra, eu não vou ficar na frente do espelho pregando para mim mesmo, ensinando para mim mesmo. Não. O dom que Deus me deu é para a edificação da igreja. Assim como o dom que Deus deu para cada um aqui é para a edificação dessa igreja. Deus nos chama e nos capacita com diversos dons para a obra dele. Precisamos então procurar saber qual dom o Espírito nos concedeu e usá-lo de forma que contribua para a edificação da sua igreja. Terceira evidência que tinha naquela igreja que a graça estava operando ali é o verso 8, olha aí. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça vai fazer com que os irmãos de Corinto sejam preservados até a volta de Cristo. Nós já falamos isso aqui 1 milhão de vezes. Salvação se perde? Se for uma falsa salvação, se perde. Se perdeu a salvação porque nunca foi salvo. Está claro? O que Paulo está dizendo?
Deus os manterá firmes até o fim. Não sou eu que me mantenho firme até o fim. É lógico que eu tenho uma participação. A soberania de Deus não isenta a minha responsabilidade. É porque, por graça, então eu vou viver da maneira que eu quero? Se você vive assim, se você está entendendo assim, peraí, nós não entendemos ainda o que é graça. Mas Paulo está dizendo uma coisa interessante para a igreja de Corinto. Deus os manterá firmes até o fim. Ele sabe que a igreja está cheia de problemas. Ele sabe que a igreja está, como eu disse para os irmãos aqui, um vale de ossos secos. Ele sabe que a igreja está tendo divisão. Ele sabe que tem uns irmãos que não vão com a cara dos outros. Ele sabe que está cheio de coisinha do passado que não foi resolvida ainda, mas precisa ser resolvido. E é por isso que ele vai escrever exortando a igreja. Que crente não vive dessa maneira. Que divisão na igreja não dá. Que ninguém é menor que ninguém. Ele sabe dessas coisas. Mas ele também sabe que ele não pode viver pelo que ele vê. Ele tem que ter uma visão no futuro, sabendo que, ainda que esteja assim dessa maneira, Deus pode fazer alguma coisa e levar essa igreja até o fim. Repare a expressão aí, os manterá firmes. Repare nessa expressão no verso 8. Deus os manterá firmes. Essa expressão significa que Deus cumpriria a promessa de redenção de sua igreja. Deus os manterá firmes. Deus cumpre a sua promessa. Se Deus chamou alguém para a salvação e no final aquele não foi salvo, Deus é mentiroso. Deus quebrou sua promessa. A ideia de Paulo aqui era de que não haveria nada que pudesse acusar a igreja no dia de Cristo. Ele usa a expressão, olha, Deus os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis. A palavra irrepreensíveis aqui dá uma ideia de não tem nada que possa acusar vocês naquele dia. No dia de Cristo não vai ter nada que vai poder acusar vocês de alguma coisa. A graça de Deus é manifesta de forma eficaz, pega isso. Ou seja, Deus cumprirá aquilo que prometeu fazer com cada um daqueles que Ele chamou para ser seu filho. A pergunta é, qual a evidência que você tem de que de fato você foi chamado para ser filho de Deus? Tem uma evidência? Porque o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante, nós vamos passar por isso. Examinai cada um a si mesmo e sabeis se está na fé. Se você olhar para dentro de você agora, tem alguma evidência? De que, eu fui chamado para ser um filho de Deus. Tem alguma evidência? Você não tem que responder isso para mim. Você tem que responder isso para você, sabe por quê? Porque se não tiver evidência, você corre um grande risco de chegar um dia na frente de Jesus e falar, Senhor, Senhor, e Ele falar, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Senhor, mas eu preguei em Teu nome, mas eu expulsei demônios, mas eu curei em Teu nome. Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Nunca. Deus manterá firmes até o fim todos aqueles que Ele chamou para ser seu filho. A pergunta é, você tem uma evidência aí? Tem uma evidência aí? Para você mesmo. Você não precisa mostrar isso para mim, como eu disse. Você tem que mostrar para você mesmo. Tem alguma evidência? Eu creio que Deus me chamou. Eu creio, isso aqui talvez é uma coisa que me dá uma segurança de que eu realmente fui tocado pelo Evangelho. Eu recebi o testemunho de Cristo, é confirmado na minha vida, porque eu tenho evidências. Olha. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que conhece a Deus e ainda está em treva, mentiroso é. Então eu entendo que desde o dia que eu entendi que Deus me chamou, desde o dia que a mensagem do Evangelho veio no meu coração, eu entendi que eu precisava andar na luz, porque Deus é luz, e eu tenho tentado mudar a minha vida dia a dia, eu tenho vigiado o meu coração para eu não cair em pecado, eu tenho vigiado a minha vida para eu não voltar a viver nas trevas como eu vivia antes. É uma evidência. É uma evidência. Filipenses 1,6, Paulo diz assim, tendo certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Em outras palavras, Paulo diz assim, Deus não começa uma obra e deixa ela inacabada, não. Deus só chama alguém para ser filho dele, primeiro que é ele que vai fazer que ele se torne filho. E é ele que tem o poder para manter a pessoa sendo filho. Deus começa e termina a obra. Paulo diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo.
Você vai em Judas 1:24, não precisa abrir. Judas, a carta de Judas nós já estudamos, era aquele que diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Judas levanta uma exaltação dizendo assim: ó, aquele que é poderoso para vos manter firmes e vos apresentar a sua presença imaculados diante da sua glória. Judas está dizendo: Deus é poderoso para manter cada um daqueles que ele chamou. E Paulo está dizendo à igreja de Corinto: Deus manterá vocês. Sei que a graça está dando uma evidência aí. A graça operou no passado, está operando no presente, e ela não vai falhar no futuro, ela vai operar no futuro. Por que Paulo tinha certeza de que Deus iria manter aqueles irmãos firmes? Por quê? Pela mesma razão que Deus vai manter nós aqui, verdadeiramente cristãos, firmes até o fim. Pela mesma razão. Qual razão é essa? É o último versículo, verso 9, olha aí comigo. Ele termina dizendo: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe por que nós seremos mantidos? Sabe por que o cristão verdadeiro é mantido? Sabe por que a igreja de Corinto, Paulo tinha certeza que eles seriam mantidos firmes até o fim, até a volta de Cristo? Porque Deus é fiel. Termina dizendo: fiel é Deus. Porque Deus é fiel. Eles seriam mantidos porque Deus é fiel. É porque Deus os chamou à comunhão do seu Filho. Deus chamou e garantirá o chamado, porque Ele é fiel às suas promessas e não porque os coríntios mereciam. Não era porque a igreja era especial. Como eu disse, aquela igreja tinha um tanto de problemas, e nós vamos passar por esses problemas na nossa série de pregações aqui. Mas Paulo está dizendo: olha, a graça não é porque vocês merecem, não é porque Deus é fiel à promessa. Conclusão: a ação de graças de Paulo é dirigida a Deus, por causa de sua graça derramada sobre os irmãos de Corinto, não porque os coríntios mereciam. Ele agradece a Deus por causa do próprio Deus. Por isso que o título da nossa mensagem é o quê? Dando graças por causa da graça. A igreja estava sempre na lembrança de Paulo, não por serem especiais, mas sim por causa do que Deus fez, estava fazendo e faria com eles. Se tinham algo em que deveriam se gloriar, era na graça que receberam de Deus. Paulo é muito esperto, ele sabia que estava cheio de gente na igreja de Corinto se orgulhando. Oh, eu sou espiritual, sou um cristão fantástico. Paulo, na sua ação de graça, ele acaba com o orgulho. Ele diz assim: sabe por que vocês têm todos os dons? Sabe por que vocês serão mantidos? Sabe por que vocês foram enriquecidos em tudo? Por causa da graça. Então, se foi pela graça, por que vocês estão se orgulhando de alguma coisa? Vocês não têm nada de se orgulhar? Pela graça. A graça é um presente de Deus a pecadores que não merecem tal presente. A graça enriquece, capacita e mantém os filhos de Deus seguros até a volta de Cristo. Graça, graça, graça. Sempre foi pela graça. Sempre será pela graça. Nunca foi sorte. Sempre foi graça. Sempre foi graça. Vamos orar em ação de graças, agradecendo a Deus por causa da graça? Será que é o suficiente para você? Será que a graça me basta? Paulo perguntou para Deus, pediu muitas coisas para Deus. Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Vamos orar? Pai Santo, foi pela Tua graça que nós pregamos a Tua palavra hoje. Foi pela Tua graça que cantamos, foi pela Tua graça que nos reunimos, foi pela Tua graça que ouvimos, foi pela Tua graça que meditamos. Que continue sendo por graça, mas que não seja a graça barata que não custa nada a nós. Não que nós tenhamos que comprar a graça, mas a verdadeira graça faz de nós pessoas gratas, tem corações agradecidos e que sabem, Deus, que não precisam fazer para merecer a graça, mas fazem
por terem um coração transformado pela graça e entenderam que foi pela graça que recebemos. E tudo que fazemos também deve ser por ação de graça. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.